Aqui no Campeche, a avenida que corta o bairro principal tem nome de livro. Tem Servidão, com o nome do escritor. E tem até um condomínio com o nome dele, Antoine de Saint-Exupéry. E para você que acha que acabou, não se engane. Tem até rua para homenagear ele e os amigos dele. Rua da Aviação Francesa. Esta será a nossa aventura de hoje. Vamos conhecer uma história desconhecida por muitos. Um Campeche que foi o primeiro aeroporto de Santa Catarina. Vamos contar detalhes do lugar mais preservado do Brasil quanto à passagem de pilotos franceses que usaram o campo de aviação do Campeche entre 1927 e 1933. Os franceses vieram pela primeira vez de avião a Florianópolis em 1925, há 100 anos. Você vai conhecer também Seu Porto, um idoso de quase 90 anos que construiu aeromodelos inspirados nos aviões franceses e colocou para voar aqui no antigo campo de aviação do Campeche. Eu fiz porque justamente era a nossa história. Para contar tudo isso, vamos pegar a estrada, enfrentar lama, trilha, escalar rochas. Prepare-se para saber detalhes de homens que eram conhecidos como os Cavaleiros do Céu. Estar aqui já é um ato de coragem em cima de uma pedra como essa, num desfiladeiro desse. Agora você imagina, tá no céu, às alturas, um equipamento precário, numa aeronave precária, para pousar num lugar também bastante precário. Só dá para resumir numa palavra: eles eram muito corajosos. Nossa aventura começa cedo, antes mesmo do sol nascer. Agora são 5 horas e 52 minutos. O pesquisador da história da aviação, Silvio Adriani, me acompanhará nesta viagem. Nossa primeira parada é o Morro do Lampião. O Lampião, que é não só um marco natural, como um marco histórico também relacionado com a aviação francesa. O Morro do Lampião é o ponto mais alto, com vista para toda a região. Recebe este nome de Lampião porque eram acesas grandes tochas de fogo para orientar os pilotos no momento do pouso noturno na pista do Campeche. Para chegar onde estas tochas eram acesas, pegamos estrada de barro e lama. Vamos lá, Silvio. Vamos lá no Morro do Lampião, então. Tu também nunca veio aqui, Silvio? É a primeira vez, faz muito tempo que eu quero conhecer esse local, né? Um local icônico aqui da região. Estamos aqui para conhecer um pouquinho mais a história, em loco. A partir de agora, serão 20 minutos de caminhada, num terreno formado por pedras e subidas. Quando a gente olha, tem mais subida pela frente. Um desafio para as primeiras horas do dia. Agora são pouco mais de 6 horas da manhã. Subindo esse morro. Não é fácil. A vantagem é que em poucos minutos de caminhada já é possível ter uma vista como esta. Ó, aqui em cima a gente vê as dunas lá ao fundo, mas ali a lagoa, a chamada Lagoa Pequena, a praia do Campeche lá. Dá pra ouvir o barulhinho do mar também. Longe. No meio do trajeto, encontramos o Gilberto e a cachorra Gaia. Gilberto anda por esta trilha há 15 anos. Para fazer um treino, curtir na correria do dia a dia, é um lugar bom para vir, curtir um visual, fazer um exercício. E o que significa? Companheira aí. Vou passear. Isso. O que significa esse lugar aqui em cima? Pô, é top. Aqui é uma das melhores visões da ilha aqui. Agora já estamos bem perto do ponto mais alto do Morro do Lampião. Somos recepcionados com uma placa que cita um trecho do livro O Pequeno Príncipe, do piloto e escritor francês Antoine de Saint-Exupéry. Quando acende o lampião,
é como se fizesse nascer mais uma estrela, mais uma flor. Quando o apaga, porém, é a estrela ou flor que adormecem. É uma ocupação bonita e é útil, porque é bonita. Esse é um dos registros históricos, né? Uma citação de Antoine de Saint-Exupéry que fala exatamente do lampião, da importância dele, né? Olha que interessante, né? Faz nascer mais uma estrela, mais um ponto de referência. Afinal, as estrelas eram um ponto de referência numa época em que a navegação aérea era incipiente, né? Muito bem, chegando agora então na famosa Pedra do Lampião. Que é isso, gente? Olha isso aqui. O local é alto, gente. Nossa, esse local aqui realmente ajuda a contar a história, né? Cambirela, Bahia Sul, Bahia Norte. O campo de aviação, que a gente não pode deixar de registrar daqui de cima, né? Para quem não conhece, né? Ali, aquela área, ficava uma estrutura importante para a época. E até hoje, né? Um monumento histórico, né? Ó, para você ter ideia, ali embaixo, ó, nós temos a Avenida Pequeno Príncipe, né? Ó, lá, ó, tá o Hiperbom Supermercado. Aqui do alto é possível ver por que o sul da ilha foi escolhido para pousos e decolagens. Uma área plana e cercada por montanhas, além das águas tranquilas das baías Sul e Norte. Silvio, agora a gente vai lá embaixo mostrar o campo de pouso. Isso, vamos conhecer de perto o que foi o campo de pouso, né? Era um campo considerável, né? De 600 por 700 metros. E também a estrutura que tinha ao redor, toda a infraestrutura, né? Descemos o morro, pegamos a estrada para ver de perto o que restou da passagem dos pilotos franceses no Campeche. Nossa primeira parada é no Casarão dos Pilotos, construído em 1927. O local era chamado pelos pescadores de popote, um termo em francês que significa hora da comida. Chegaram a existir 11 dessas estruturas em todo o Brasil, com o mesmo padrão. Esta é a única que ficou de pé. Aqui ficava a cozinha e refeitório, além de dormitórios e sede de funcionamento do aeroporto. Um detalhe muito importante é o nome que você vê na placa: Companhia General Aeropostal. Era a empresa que fazia o correio aéreo e era responsável por toda a logística por aqui. Foi a mais forte companhia aérea do mundo em 1928. Para ter ideia, ela comprou a fabricante de aviões Latécoère e em 1933 foi incorporada a outras 4 companhias francesas, dando início à Air France, que opera hoje em mais de 180 destinos pelo mundo. Para preservar esta história da aviação francesa aqui no Campeche, a Prefeitura de Florianópolis tombou o lugar como patrimônio histórico, artístico e cultural em 2014, na gestão do prefeito César Souza Júnior. Para você se situar, essa aqui é a Avenida Pequeno Príncipe. A gente vem por lá e vai percorrendo ela e vai chegar na praia por aqui. A praia fica logo ali, na frente. E nesse lado aqui, ó, temos o casarão. A casa está trancada, mas Silvio aproveita para dar aquela espiada no que tem lá dentro. Esse é o famoso olhar investigativo. E aí, Silvio, o que visse aí nesse buraco? Gostaria de ter... Eu vi através da imaginação, né? Imaginei os telegrafistas sentados aqui, enviando e recebendo mensagens radiotelegráficas. É uma viagem, né, no tempo, né? A gente sabendo como funcionava, a gente consegue visualizar mais ou menos como era na época, né? E sabendo a história, a gente dá significado para os lugares, né, Silvio? De fato. A gente vem para testemunhar e validar aquilo que a gente lê tanto e pesquisa tanto, né? E eles pousavam onde aqui daí, Silvio? O campo ficava mais ou menos nessa área.
E aqui ficava desse galpão aqui. Isso, aqui ficava essa extensão grande, onde na verdade ele também era. Aqui ficavam as aeronaves próximas, né? Então elas pousavam naquela área onde da Força Aérea, essa área grande que está preservada, o campo era por ali, e eles iam taxiando, né? Ou seja, trazendo o avião até próximo do hangar. O hangar ficava por aqui também. Essa construção que você vê na imagem é o ginásio da Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, um prédio construído em 2009, entre a Casa dos Pilotos Franceses e a pista, que vamos conhecer em instantes. Agora, uma característica que a gente vê aqui, e lamentável realmente, é a estrutura como está nesse momento. Vidros quebrados, parede descascando, telhado caindo, parte de madeira, forração, toda com umidade, ou seja, telhas quebradas, né? E sinais também de depredação. Muito triste. Deixamos o casarão com o coração apertado. Primeiro, por estar fechado para visitação. E segundo, pelo mau estado da infraestrutura. Seguimos agora para o campo de pouso, uma área equivalente a quase 20 campos de futebol. Um patrimônio da história aeronáutica do Brasil. A maior parte da área pertence hoje ao Comando da Aeronáutica. Por isso temos aqui o Clube Catalina, da Base Aérea de Florianópolis. Catalina foi um hidroavião usado pela Força Aérea Brasileira. Nós estávamos lá, onde estão as antenas lá, descemos e agora nós estamos no campo dos aviadores, o campo de aviação, Silvio. Aqui funcionou o primeiro aeroporto de Florianópolis, né? O aeroporto Adolfo Condor, com uma infraestrutura adequada para a época, né? Década de 20, final da década de 20, início da década de 30. Toda essa infraestrutura montada aqui pelos franceses se repetiu pela costa brasileira, de Natal a Pelotas, somando 11 escalas de voo, como explica a pesquisadora Mônica Cristina Corrêa. Tudo isso vão ser, quem cria são os franceses, na verdade, né? A primeira infraestrutura aeroportuária de que a gente tem notícia no Brasil. Aviadores franceses que passaram por esse campo de pouso, né? Todos os que fizeram parte da aventura da América do Sul. Os nomes mais reconhecidos, assim, mais lembrados. Pelo que são como um todo na linha, né? Então a gente vai ter Jean Mermoz, Henri Guillaumet, Saint-Exupéry, né? Marcel Rennes e outros tantos ainda, né? Eu nem quero fazer injustiças aqui. Mas, injustiças à parte, é impossível não destacar a presença do piloto francês Antoine de Saint-Exupéry, uma pronúncia difícil para os moradores da época, que o apelidaram de Zé Perry. Mônica conta que saiu de São Paulo e veio morar no Campeche em 2008. O trabalho dela aqui é tão importante que foi condecorado em fevereiro de 2025 pelo governo francês com esta medalha, uma das mais altas honrarias da França. Eu recebi essa honraria, né, que eu estou adorando aqui hoje, que é a Chevalier de l'Ordre du Mérite, um reconhecimento a essa pesquisa, mas independente disso, eu acho que a Isso foi um reconhecimento da França. Do governo francês, governo exatamente, francês. do presidente da República Francesa, né, assinada pela República Francesa, por isso que o embaixador é que veio trazer e tudo mais. Em reconhecimento, a minha pesquisa sobre o Brasil e a França, mas com destaque a essa parte da Aéropostale e do Saint-Exupéry. Como Mônica já trabalhava como tradutora de francês, ficou mais fácil juntar as peças de um grande quebra-cabeças desta história francesa no Campeche. Quando eu vim para cá, eu conheci essa história como um pedacinho, né? Zé Perry, meu Deus, que é isso? É o Antoine de Saint-Exupéry, não é que ele vinha aqui, não, mas se estava no livro, aí vai conhecer os vestígios e tudo mais. O piloto francês Saint-Exupéry nasceu em 1900, passou por aqui entre 1920 e 1930, mais de 10 anos antes do lançamento do livro O Pequeno Príncipe, que está hoje entre os livros mais vendidos de todo o mundo. Exupéry foi chefe da Companhia General Aéropostale em 1929.
Florianópolis fazia parte dessa região, digamos, supervisionada por ele. E muitas vezes ele não conseguiu voar, porque aqui quando começa a ventar e a chover e tudo mais. Foi justamente neste período que Exupéry teve contato com os pescadores, principalmente com seu Deca, pai do seu Getúlio. Papai dizia que ele gostava de pescar, gostava de caçar, gostava de ir na casa do avô Rafael para provar os bijus, comer os caldos de peixe lá com o papai e a família do meu pai. Então ele andava muito bem para a nossa região, um lado e outro. Inclusive o papai falava uma coisa muito legal. É que ele não perdia tempo parado, ele estava sempre anotando alguma coisa. Mas além dessa boa amizade com os pescadores, os pilotos franceses eram muito namoradores. Eles eram todos terríveis desse sentido, né? Porque na verdade era também, como era de escala em escala, pula aqui, pula lá. Então, eu imagino que muitas relações tinham sido construídas. Mas eles também construíram relações extremamente sólidas, com mulheres que foram marcantes e que preservaram as suas memórias. A esposa do Henri Guillaumet, ela ajudou a preservar a memória de vários deles. A esposa do Paul Vacher não desgrudava, ela voava com ele para todo o tempo, costurava partes do avião, ajudava a pintar, ela era uma grande companheira. A gente tem relatos importantíssimos dessas mulheres. E, no caso, eles têm pelas mulheres um grande respeito, uma grande admiração. Elas não eram a ponto, mas é óbvio, elas desviavam os pensamentos deles. Então, lá em Toulouse, o Didier Dorat proibiu a presença das mulheres nos hangares, lá onde eles Foco na missão. Mas aí, olha, a desculpa que ele deu foi ótima. Ele falou que elas falavam muito e aquele falatório desviava, atrapalhava ouvir os motores de avião. Ainda bem que as coisas mudaram, né, amor? Que elas atrapalhavam os motores de avião e tudo. Então, mas é óbvio, eles levavam essas mulheres escondidas e elas faziam parte da vida deles de todo modo. Mas ficou, assim, esse lado glamuroso das mulheres daquela época. É um tempo, né? Elas tiveram um papel muito importante, com certeza. A história da aviação francesa no Campeche é tão forte que influenciou o piloto, engenheiro e aeromodelista Carlos Eduardo Porto. Os franceses é que voavam aqui. O Pequeno Príncipe, que foi feito todo de acordo eu fiz as patas deles e uma artista, Helenice, né, que fez o boneco. O idoso, de quase 90 anos, construiu com a ajuda de amigos réplicas de aviões franceses, usados na década de 20. Eu fiz porque justamente era a nossa história. E não ficou apenas na construção. Ele voou os aeromodelos no campo de aviação do Campeche. Isso foi no Campeche. Quando ele ficou pronto, isso aí foi o primeiro voo que eu fiz com o Breguet 14. Seu Porto conta que os aeromodelos também foram levados para uma exposição em São Paulo, devido ao aniversário de 100 anos da fabricante de aviões Latécoère. Essa era uma engenheira da Latécoère. Junto com um avião aqui, a gente bateu uma foto. Não bastasse tudo isso, seu Porto foi ainda mais longe. E bem longe. Foi a Paris para ver os antigos aviões bem de perto. Eu fui lá no museu e foi ver que eu queria ver o Breguet 14, né? A exemplo desta história inspiradora de seu Porto, o campo de aviação do Campeche é repleto de curiosidades. Nesta pista, também operou uma companhia aérea de transporte de passageiros, chamada Panair do Brasil. A empresa Panair, inclusive, está no dia a dia da população aqui de Florianópolis, com uma comunidade que se chama Panaia, que fica no bairro do Carianos. O terreno onde está a comunidade pertenceu à Panair, que encerrou as operações no Brasil em 1965. Um ano depois, teve a terra ocupada pela família da dona Apolônia.
A Polônia e outros parentes deixaram a cidade de Alfredo Wagner, onde não era mais possível viver da lavoura de fumo, e se instalaram aqui. Foi assim que uma das pioneiras e mais importantes marcas da aviação da época teve o nome indecifrável com o tempo, e os moradores locais passaram a chamar de Panaia, dando nome à comunidade. Essa aqui, ó, é a Rua da Capela, para quem vai, e vai dar lá na Avenida Pequeno Príncipe. A gente vai conhecer agora essa outra área aqui, ó, que é onde tem um monumento. O monumento é esta pedra, erguida em outubro de 1991 pela Associação dos Amigos da Base Aérea de Florianópolis, em homenagem aos pilotos franceses. É um detalhe que a gente observa, além do monumento lá em cima, é que o traçado da pista também está aqui, ó, no chão. É uma representação do que foi a pista aqui do campo de aviação do Campeche. Ela está orientada para a coordenada geográfica, né? Então ela é uma posição geográfica pela bússola, que o piloto vai se orientar pela bússola para saber o rumo certo para decolar ou para aterrissar, né? Então a aproximação, já bem antes do pouso, ele já está fazendo a aproximação com base na coordenada da pista. Parte do campo foi transformado no PACUCA, abreviatura de Parque Cultural do Campeche. A entrada do parque fica pela Rua da Capela e é identificada por este monumento, em que o Pequeno Príncipe se equilibra sobre um asteroide. Logo ao lado, também sobre essas terras, fica o Centro de Saúde do bairro. Para manter esta memória viva de tudo que se passou sobre a aviação francesa no Campeche, Mônica produziu um documentário, De Saint-Exupéry a Zé-Perry, lançado em 2011, disponível no YouTube. Eu parecerei estar morto, mas não será verdade, afirma o personagem principal do Pequeno Príncipe ao final da trajetória pelos planetas. O destino do autor seria semelhante ao do próprio personagem. Saint-Exupéry desapareceu em 31 de julho de 1944, sem deixar traços. Além deste documentário, Mônica também publicou um livro chamado O Aviador e o Pescador. Porque se a gente não formar as novas gerações, a gente... O Deca e o Zé-Perry, né? Então, se a gente não formar as nossas novas gerações, a gente vai correr riscos, né? Isso sempre é muito importante. A história dos pilotos franceses também é contada no livro O Último Voo do C-47-2023, o desastre aéreo que abalou o Brasil, escrito pelo pesquisador Silvio Adriani. O livro conta detalhes de um acidente aéreo ocorrido no Morro do Cambirela, em Palhoça, na década de 40. Tanto Silvio quanto Mônica já se preparam para lançar mais livros em 2027. Mônica diz que ainda não pode revelar o nome da obra. Já Silvio diz que o livro dele vai ser sobre a relação do homem do ar com o homem do mar, aqui na ilha de Santa Catarina. Existem vários relatos de pescadores que auxiliaram aviadores e vice-versa também. Então, houve de fato, entre as décadas de 20 e 30 principalmente, a época mais dura da aviação, onde havia mais pousos forçados, onde havia mais dificuldades, essa relação de fato existiu. E isso vai estar, no próximo livro eu vou estar comentando sobre essa relação do homem do homem do mar com o homem do ar. Preservar a memória dos aviadores franceses no Campeche é um dever de todos, mas acima de tudo é uma obrigação das nossas autoridades restaurar e fazer a manutenção deste monumento que retrata a história da aviação mundial. Que as autoridades façam o seu papel, corram, socorram esta casa, que todos aqueles que têm as possibilidades financeiras para isso também se interessem em socorrer esta memória, porque é a memória da humanidade. Ela é um pedaço de Florianópolis, que faz parte de um país, que faz parte de um continente, que faz parte de um planeta, vamos dizer assim. Agora, me diga nos comentários qual história você gostaria que nossa equipe contasse aqui, principalmente sobre pessoas e fatos que marcam ou marcaram a história local. Aproveite para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e parentes. A história é aquilo que sobra depois do esquecimento. A nossa missão é manter viva a memória local.